Quando pensamos em arte, vem à nossa cabeça a ideia de desenho, pintura e escultura. Mas arte é só isso? A resposta seria não. A resposta seria não. Em algumas linguagens como a dança, o happening e a performance, o corpo é o suporte, ou seja, é um meio que o artista usa para expressar a sua linguagem. Não poderíamos esquecer do nosso querido Hélio Oiticica, sempre estamos falamos dele diversas vezes. A maioria dessas linguagens mencionadas por nós aqui, a dança, a performance e o happening, elas vão levar em consideração o movimento sempre presente. Com algumas exceções, que é o caso de algumas performances de Marina Abramovic e de outros artistas, onde o silêncio onde o artista ele não tem nenhuma mobilidade, ele fica parado em silêncio, esperando alguma expectativa do público. Mas na maioria das vezes essas linguagens elas são baseadas no movimento e elas levam em consideração que o corpo é o suporte e esse suporte ele é efêmero, né? Esse espetáculo ele vai acontecer ali em um determinado momento, em um determinado local. Então rapidamente aquilo acontece, quem viu, quem não viu, vê na próxima vez. Bom, alguns movimentos corporais influenciaram também alguns artistas, criando assim um novo jeito de pintar. É uma pintura performática, uma pintura conceitual, chamamos, e uma das referências desse tipo de pintura, que é a pintura em movimento, é o Jackson Pollock, onde ele movimentava todo o seu corpo jogando tinta sobre uma tela. Não era uma tela mais em cavalete, como na pintura tradicional, mas uma tela no chão, no piso, né? E ele lançava tinta, ao mesmo tempo que ele se movimentava, ele lançava tinta sobre aquela tela. Bom, pessoal, falando em movimento, como é que nós deixamos de fora algo tão importante que é o cinema e a videoarte? Videoarte vocês já tiveram acesso através do vídeo da Letícia Parente, marca registrada, que eu apresentei para vocês ainda em sala de aula, que é onde a artista costura mensagens made in Brasil, por exemplo, no seu próprio pé, pega uma linha de costura e agulha e começa a costurar aquilo na sola do pé, claro, de forma superficial na pele, ela não sangra o pé, fazendo aquela apresentação, mas na sua videoarte é algo para alguns alunos até falaram que estavam com repulsa para ver o vídeo, sentindo uma certa repulsa, mas é natural. O cinema, com a nova tecnologia, né, na década de 60, aí nós vamos ter o surgimento da videoarte a partir do pop art e do minimalismo. No Brasil, vamos ter um cinema com uma certa criticidade e alinhado com o cinema crítico da Europa.
um dos nomes que nós vamos ter no cinema, não vamos ter no Brasil, não estamos falando aqui do cinema de entretenimento, né, que é dos filmes comuns mesmo, mas filmes com criticidade, que tem uma dose de discurso, assim como qualquer linguagem contemporânea. Eu falei com vocês que para algo ser uma obra e ser arte, ser considerado arte, precisa ter um discurso. E se tem um discurso, é arte. Então temos um cinema que é arte e um cinema que é entretenimento. Devemos só distinguir entre um e outro, o que é entretenimento e o que é arte. Bom, falando em cinema nacional, eu não tenho como não mencionar aqui o Glauber Rocha, que é um cineasta baiano de Vitória da Conquista, e um dos seus filmes, que é até mencionado aqui na apostila, é o Terra em Transe. Terra em Transe é um filme de 1967 e ele está disponível lá na plataforma Google. Eu coloquei lá para vocês, completo pelo YouTube. Vocês podem assistir pelo YouTube, é 1h40. É um filme interessante, né? Tem questões, aborda questões de